A paz de Deus, meus irmãos. Hoje venho compartilhar um testemunho que marca como o Senhor age mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos, e desde pequena fui criada na fé, com pais que sempre me ensinaram a guardar os mandamentos do Senhor. Meus avós eram da obra da piedade e em casa a palavra de Deus era o nosso guia. Desde jovem eu sonhava com o casamento. Não daquele jeito que o mundo mostra, cheio de vaidades, mas um lar abençoado, onde eu pudesse servir ao meu marido e criar filhos no temor do Senhor. Eu me preservei, irmãos. Guardei meu corpo e meu coração, porque sabia que isso agradava a Deus. Quando conheci Daniel, ele parecia ser tudo o que eu havia pedido em oração. Um irmão sério, trabalhador, que frequentava a comum e falava das coisas de Deus com respeito. Depois de um tempo ele pediu a palavra para meus pais, e eles, vendo que era um jovem de bom testemunho, deram a bênção. Nós nos casamos na presença de Deus e da Irmandade, e eu entrei naquela aliança com o coração cheio de esperança. Mas, irmãos, nem tudo era como parecia. Os primeiros meses foram bons, mas logo comecei a notar coisas estranhas. Daniel tinha momentos em que ficava muito quieto, como se não estivesse ali. Outras vezes falava coisas sem sentido, como se estivesse ouvindo vozes. Eu orava, pedia a Deus que me mostrasse o que estava acontecendo, mas não entendia. Achava que era cansaço do trabalho, ou talvez alguma prova que o Senhor estava permitindo. Até que um dia ele teve um surto. Começou a gritar, a quebrar coisas dentro de casa, dizendo que havia pessoas querendo lhe fazer mal. Eu fiquei apavorada, irmãos. Nunca tinha visto nada igual. Chamei meus pais e eles com muito cuidado levaram ele para ser examinado. Foi quando descobrimos, Daniel tinha esquizofrenia, uma doença que ele escondia desde antes de nos conhecermos. Meu mundo desabou. Como um irmão que frequentava a comum, que orava, que parecia tão certo, podia esconder uma coisa tão séria. Eu me senti traída não por ele, mas pela situação. Comecei a questionar, Senhor, por que tu permitiste isso? Eu me guardei, eu esperei, eu fiz tudo como a tua palavra ensina. Mas Deus, em sua misericórdia, não me deixou afundar. Meus pais me apoiaram, os irmãos oraram por mim, e o Senhor me deu forças para não desistir. Daniel começou um tratamento, mas a doença era grave. Os médicos disseram que ele precisaria de cuidados especiais pelo resto da vida. Eu orei muito pedindo direção. Não queria abandonar meu marido, mas também não sabia como cuidar dele sozinha. Foi então que numa noite de muita angústia sonhei com um lugar tranquilo, onde vi uma porta se abrindo. Uma voz suave disse, filha, não é para você carregar este fardo sozinha. Acordei com uma paz que não vinha de mim. No dia seguinte, conversei com meus pais e com os irmãos mais velhos. Eles me orientaram que naquele caso a separação não seria pecado, pois ele não estava em condições de cumprir com as responsabilidades do casamento. Foi uma decisão dolorosa, mas necessária. Hoje Daniel está sob os cuidados da família dele, recebendo o tratamento que precisa, e eu estou em paz. Não guardo rancor. Aprendi que às vezes Deus permite coisas que não entendemos, mas Ele nunca nos abandona. Se você está passando por uma prova que parece não ter saída, não desanime. Ore, busque os irmãos. Deus tem um caminho, mesmo quando a gente não enxerga. Ele conhece o nosso coração e sabe o que é melhor para nós. Que este testemunho seja uma bênção na vida de vocês. Se precisar de oração, comente aqui. Vamos levar adiante a palavra de fé. Deus abençoe a todos. E foi assim, irmãos, que eu comecei a entender que a vontade de Deus nem sempre é o que a gente planeja, mas é sempre o que nos faz bem. Porque depois que tomei essa decisão, muitas coisas começaram a mudar na minha vida. Não foi fácil, não. Teve noite que eu chorava até dormir, perguntando, Senhor, por que tudo isso? Mas aos poucos, Deus foi me mostrando que Ele estava no controle. Um dia, enquanto eu estava na reunião dos jovens, uma irmã mais velha se aproximou e me disse, Júlia, Deus não te tirou daquela situação para te deixar sozinha. Ele tem um propósito. Aquelas palavras me tocaram fundo. Comecei a me dedicar mais à obra, ajudando nas atividades da piedade, visitando os enfermos, e foi ali que encontrei um pouco de alívio. Porque quando a gente serve ao Senhor, Ele enche o nosso coração de uma paz que o mundo não pode dar. Mas, irmãos, eu não vou mentir. Tinha dias que a solidão apertava. Ver casais na Irmandade, famílias unidas, enquanto eu voltava sozinha para casa, era difícil. Até que numa tarde, depois de uma reunião de oração, um irmão se aproximou e me pediu para conversar. Era o irmão Lucas, um rapaz sério, trabalhador, que sempre esteve presente nas atividades da comum. Ele me disse, Irmã Júlia, eu tenho admirado a sua fé nesse tempo difícil. Se você permitir, gostaria de conhecê-la melhor, dentro dos princípios da palavra.
Confesso que fiquei sem jeito. Não estava esperando aquilo. Mas orei muito, pedi direção a Deus, e conversei com meu pai e minha mãe. Eles me orientaram: filha, se for da vontade do Senhor, Ele vai confirmar. E foi assim que começamos a nos encontrar sempre acompanhados, em reuniões da Irmandade, em visitas aos necessitados. Nunca sozinhos, nunca fora dos princípios. Porque depois de tudo que passei, eu não queria errar de novo. Com o tempo, o irmão Lucas me pediu a palavra. Foi um momento de muita emoção, porque eu nunca imaginei que depois de tanta dor, Deus me daria uma segunda chance de ser feliz. Meus pais oraram, os anciãos deram a bênção, e hoje, irmãos, eu posso dizer com alegria, estou noiva novamente. Não por minha força, não por meu merecimento, mas porque Deus, em sua misericórdia, restaurou o que o inimigo tentou destruir. E o mais lindo é que o irmão Lucas tem sido um verdadeiro apoio. Ele entende o que passei, respeita o meu tempo, e acima de tudo, busca a Deus em tudo. Juntos, temos orado por Daniel, para que Deus o livre daquele vício e o traga de volta para os caminhos do Senhor. Porque mesmo com tudo que aconteceu, eu não guardo ódio. Eu peço a Deus que o abençoe, que o livre, porque a minha luta não é contra ele, mas contra as forças do mal que o prenderam. Irmãos, se hoje eu posso sorrir, se hoje eu tenho esperança, é porque Deus não me deixou. Ele esteve comigo no vale da sombra da morte, e Ele me tirou de lá com sua mão poderosa. Se você está passando por uma prova que parece não ter fim, não desista. Deus não se esqueceu de você. Ele conhece a sua dor e no tempo certo Ele vai agir. Eu não sei o que o amanhã reserva, mas sei em quem tenho crido. E isso me basta. Que este testemunho seja uma semente de fé na vida de cada um de vocês. Se precisar de oração, deixe aqui nos comentários. Vamos levar adiante a palavra de Deus, porque Ele é fiel, e Ele não falha. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. E foi assim, irmãos, que o Senhor começou a restaurar não só o meu coração, mas também a minha confiança no seu plano. Porque vejam só, eu pensava que depois de tudo aquilo, minha vida estaria marcada pela dor, que eu jamais poderia confiar em alguém novamente. Mas Deus, na sua infinita bondade, mostrou-me que Ele não apenas cura as feridas, como também nos dá forças para seguir em frente, com um propósito ainda maior. O irmão Lucas, que hoje é meu esposo na bênção de Deus, não foi um acaso na minha vida. Não, irmãos. Foi o próprio Senhor quem preparou esse caminho. Porque depois que voltei para a casa dos meus pais, eu me fechei. Não queria mais ouvir falar em casamento, em noivado, em nada que lembrava o que eu tinha passado. Mas a minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita oração, me dizia: filha, não feche o coração. Deus tem um plano, e Ele não vai te deixar sozinha. Só peça a Ele que te mostre o caminho. E foi o que eu fiz. Todas as noites, antes de dormir, eu orava: Senhor, se for da tua vontade, mostra-me o teu propósito. Mas se não for, dá-me forças para viver sozinha, servindo a ti. Porque eu não queria repetir os mesmos erros. Não queria me apressar, não queria me deixar levar por emoções. Eu queria a direção de Deus, e só dele. Até que um dia, num culto de domingo, o irmão Lucas se aproximou dos meus pais. Ele era recém-chegado na nossa congregação, vindo de outra cidade, e tinha uma reputação de homem temente a Deus. Meu pai, que sempre foi muito observador, notou que ele era sério, trabalhador, e acima de tudo, buscava a Deus de verdade. Um dia, depois do culto, meu pai me chamou e disse: Júlia, o irmão Lucas pediu para conversar comigo. Ele quer pedir a sua palavra. Eu confesso que, na hora, meu coração acelerou. Não por alegria, mas por medo. Porque como eu poderia confiar novamente? Mas meu pai, com aquela sabedoria que só quem vive muitos anos na obra tem, me olhou nos olhos e disse: Filha, não é sobre confiar nele. É sobre confiar em Deus. Se for da vontade do Senhor, Ele vai confirmar. Se não for, Ele vai fechar as portas. Mas não fuja por medo. Ore e deixe que Deus te guie. Então, eu respirei fundo e disse: Pai, então eu quero que o Senhor ore por mim. Porque sozinha, eu não tenho forças para decidir. E foi assim que começou. O irmão Lucas não me pressionou. Ele respeitou meu tempo, respeitou o meu silêncio. Ele sabia do que eu tinha passado, não nos detalhes, porque isso não é coisa para se espalhar, mas ele sabia que eu tinha sido magoada. E em vez de me cobrar, ele orava. Todas as vezes que nos encontrávamos ele dizia: Irmã Júlia, eu não quero nada que não seja da vontade de Deus. Se ele não quiser, eu aceito. Mas se ele permitir, eu quero ser um homem que te honre, que te respeite, e que te leve para mais perto dele. E Deus foi confirmando. Não foi fácil não. Houve noites em que eu chorava com medo de me machucar de novo. Mas toda vez que eu orava, Deus me dava uma paz que não vinha de mim. Até que num culto de quarta-feira, o irmão que estava pregando falou exatamente sobre confiança em Deus depois da traição.
Não era um sermão preparado para mim, mas foi como se Deus estivesse falando diretamente ao meu coração. Naquela noite, eu senti que Deus estava dizendo: filha, eu estou contigo. Não tenhas medo. Eu restaurei tudo, e agora eu vou te dar algo novo. E foi assim que, depois de muito orar, muito jejuar, e com a bênção dos meus pais e dos anciãos, eu aceitei o pedido do irmão Lucas. Não por emoção, não por pressa, mas porque Deus, em sua fidelidade, me mostrou que era o seu caminho. O nosso noivado foi simples como manda a palavra. Nada de festas, nada de ostentação. Só a irmandade reunida, louvando a Deus por mais uma família sendo formada no seu temor. E no dia do nosso casamento, quando o irmão que oficiava a cerimônia falou sobre o amor que vem de Deus, eu não consegui segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, não. Eram lágrimas de gratidão. Porque ali, naquele momento, eu vi a mão de Deus restaurando tudo que o inimigo tinha tentado destruir. E hoje, irmãos, eu posso dizer, Deus não apenas me tirou do vale, como também me colocou num lugar mais alto do que eu jamais imaginei. O irmão Lucas tem sido um marido segundo o coração de Deus. Ele me trata com respeito, com carinho, e acima de tudo, ele me leva para mais perto do Senhor. Nós oramos juntos, lemos a Bíblia juntos, e servimos a Deus na obra da piedade como uma só carne. Mas eu não poderia terminar este testemunho sem falar de uma coisa que tem sido um peso no meu coração. Porque mesmo com toda a dor que o irmão Daniel me causou, eu não consigo deixar de orar por ele. Eu sei que muitos vão dizer: como você ainda ora por quem te fez tanto mal? Mas, irmãos, foi Jesus quem nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E eu não vejo Daniel como um inimigo. Eu o vejo como uma alma que o inimigo prendeu nas suas garras. Por isso, todas as noites, antes de dormir, eu e o irmão Lucas oramos por ele. Pedimos a Deus que o livre daquele vício, que o traga de volta para a comunhão dos santos, que ele possa se arrepender e encontrar a paz que só Jesus pode dar. Porque a minha luta não é contra ele, mas contra as forças das trevas que o mantêm cativo. E eu creio que assim como Deus me libertou, ele pode libertar o irmão Daniel também. Irmãos, se hoje eu posso estar aqui compartilhando esta história, é porque Deus é fiel. Ele não nos abandona. Mesmo quando tudo parece perdido, ele está trabalhando nos bastidores, preparando a nossa restauração. Se você está passando por uma prova que parece não ter saída, não desanime. Deus não se esqueceu de você. Ele conhece cada lágrima que você chorou, cada noite em claro, cada oração que saiu do fundo da sua alma. E no tempo certo, no tempo dele, ele vai agir. Eu não sei o que o amanhã reserva para mim, para o irmão Lucas ou mesmo para o irmão Daniel. Mas uma coisa eu sei. O Deus que me tirou do lodo, que me colocou sobre a rocha, é o mesmo Deus que está com você hoje. E se ele fez por mim, ele pode fazer por você também. Então, se este testemunho tocou seu coração de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Se você precisa de oração, se está passando por uma luta, se precisa de uma palavra de ânimo, nós estamos aqui para interceder por você. Porque a Irmandade não é só para os momentos de alegria, é também para os momentos de dor, para que possamos nos fortalecer uns aos outros na fé. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram, e guie os que estão perdidos. Porque o nosso Deus é fiel, e Ele não falha. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. E foi assim, meus irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance de reconstruir minha vida. Não foi fácil, não. Há dias em que a memória ainda dói, em que as palavras que ouvi ecoam na minha mente como se fossem ontem. Mas eu aprendi uma coisa: Deus não apaga o passado, mas Ele nos dá força para seguir em frente. E é isso que tenho feito, um dia de cada vez, confiando que Ele sabe o que é melhor para mim. Depois que voltei para a casa dos meus pais, muitas irmãs da Irmandade vieram me visitar. Não com curiosidade, não com fofoca, mas com amor, com orações, com palavras que me fortaleceram. Uma delas, a irmã Maria, que já tinha passado por uma prova semelhante, me disse algo que nunca esqueci: Júlia, o inimigo queria te destruir, mas Deus vai transformar essa dor em testemunho. Não é o fim, é só uma virada de página. E ela tinha razão. Porque hoje, quando olho para trás, vejo que Deus estava me preparando para algo maior do que eu podia imaginar. Claro que não foi simples. Teve noites em que chorei até não ter mais lágrimas, em que me perguntei: por que eu, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? Mas foi nessas horas que a palavra de Deus me sustentou. Lembro de abrir a Bíblia e cair justamente em Salmos 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aquilo foi como um abraço do Pai. Ele estava ali mesmo quando eu não sentia. E o irmão Lucas? Alguns perguntam. Eu não guardo ódio, não.
Não é fácil, mas eu oro por ele. Porque a traição doeu, mas a maior dor foi ver um irmão se afastar do caminho. Eu não sei onde ele está hoje, não sei se ainda frequenta a comum, mas sei que Deus não desiste de ninguém. Se um dia ele se arrepender, se um dia ele voltar, que seja com um coração sincero. Porque a porta da misericórdia de Deus está sempre aberta, e a minha também, não como esposa, mas como irmã em Cristo. Agora eu tenho aprendido a viver de novo. Meus pais me deram todo o apoio, minha mãe especialmente, que sempre foi meu porto seguro. Ela me disse: filha, você não é a primeira nem será a última a passar por isso. Mas você vai sair mais forte porque Deus está contigo. E é verdade. Hoje eu até sorrio quando lembro de como Deus usou até os pequenos detalhes para me proteger. Como aquela vez que eu sonhei com um varão dourado 3 noites seguidas antes de descobrir a verdade. Não foi coincidência, foi Deus me preparando. E a Irmandade? Ah, meus irmãos, a Irmandade foi um bálsamo. Não tive que explicar nada para ninguém, porque quem é de Deus entende sem muitas palavras. Os anciãos oraram por mim, as irmãs me abraçaram, e até as crianças que não entendiam direito o que tinha acontecido, me davam desenhos com versos bíblicos. Isso me mostrou que mesmo nas piores tempestades, a família de Deus não nos abandona. Hoje eu ainda não sei qual é o próximo capítulo da minha vida. Não sei se um dia vou me casar novamente, se for da vontade de Deus, que seja. Mas uma coisa eu sei, não vou mais ter pressa. Antes eu achava que precisava seguir um padrão, que precisava ser perfeita aos olhos dos outros. Hoje eu só quero ser perfeita aos olhos de Deus. E se Ele quiser que eu fique solteira, que seja para a glória dele. Se Ele tiver outro plano, que seja dentro da sua vontade. Porque no fim das contas, o que importa não é o que os homens pensam, mas o que Deus sabe de nós. Ele conhece nosso coração, nossas lutas, nossas fraquezas. E mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo assim, Ele nos escolhe. Então, se você está lendo isso e pensa que não tem mais jeito, que a sua vida está arruinada, eu te digo, Deus não terminou com você. Ele está apenas preparando algo que você ainda não pode ver. Confie nele. Entregue suas dores, suas decepções, suas perguntas sem resposta. Porque Deus não falha. Ele pode estar calado agora, mas está agindo nos bastidores. E quando ele agir, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena esperar. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E se este testemunho tocou seu coração, não guarde para você. Compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Comenta aqui se você precisa de oração. Nós vamos orar por você. E lembre-se, você não está sozinho. Deus abençoe a todos. Amém.